Com esse assunto não podemos brincar. Hoje vamos falar sobre o maioral. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Nosso canal cada vez maior, cada vez com mais gente se inscrevendo, mais gente mandando comentário, mandando dúvida. Obrigado a todos vocês que confiam no nosso trabalho. A gente procura fazer um trabalho totalmente limpo, um trabalho isento, um trabalho que convida à reflexão. Eu não peço em momento nenhum que você acredite naquilo que eu falo. Eu convido você a pensar, a refletir. A Umbanda, acima de tudo, é uma religião da liberdade. Liberdade de ter o seu livre-arbítrio, de fazer, falar, pensar o que você quiser, lembrando sempre que você é sujeito à lei da ação e da reação. Galera, hoje o assunto que eu quero falar é um assunto que há muito tempo eu tenho interesse de falar, mas assim, o que detonou a vontade de falar foi um e-mail que o irmão me mandou, falando que ele recebe o Exu Lucifer, ou Exu Lúcifer, que seria o mais correto de falar, né? É que muitos falam Lucifer, outros Lúcifer, não vem ao caso. E isso me remete ao quê? Todo mundo fala do maioral. A gente fala de Exu maioral, Exu rei, Exu líder, Exu Lúcifer. E quem são esses personagens? E quem é Lúcifer? E quem é maioral, que tanta gente fala? Hoje o que eu vou falar com vocês é baseado em conclusões minhas de uma história que aconteceu com o meu pai de santo, que ele cantava essa história aos quatro ventos e ele pregava muito amor e muita humildade para o seu maioral. E vocês estão percebendo que eu não estou falando Exu maioral, estou falando do seu maioral, que são coisas diferentes. Primeira coisa, gente, quando fala assim Exu rei, Exu maioral, Exu Lúcifer, quem são esses personagens? São Exus como qualquer outros. A diferença é que você pode perceber que nome de Exu, ele sempre tem um nome que gere uma certa tensão, até um certo medo para quem escuta. Então você fala Tranca-Rua, Exu Caveira, Exu Brasa, Exu Pinga-Fogo, Exu Sete Encruzilhadas. São nomes fortes. Da mesma forma que você fala Exu Rei, Exu Maioral, Exu Lúcifer, são também nomes fortes. A ideia é gerar algum medo naqueles que escutam, mas para que você respeite e não para que você tenha efetivamente medo. O que eu quero falar aqui não é desses senhores Exus, não são esses guardiões. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre Lúcifer, para você entender por que eu falo de Senhor Maioral. Se você pegar a tradição bíblica, quem foi Lúcifer? Lúcifer foi o mais belo de todos os anjos do corpo celeste divino, daqueles que serviam diretamente a Deus. Inclusive, a Bíblia cita em muitas passagens que ele era o preferido de Deus, e que em um certo momento Lúcifer desperta uma inveja do poder de Deus e quis ser mais poderoso que o próprio Deus. Então Lúcifer arregimenta uma grande quantidade de anjos, forma o seu próprio exército e vai tentar se rebelar contra Deus. Ao que Deus joga Lúcifer e todo esse exército no nosso planeta Terra, e a partir daí eles se tornam anjos caídos que estariam afeitos com o mal do nosso planeta, com o mal que assola a nossa humanidade. De verdade, galera, não acredito. E eu vou falar por que eu não acredito. Nós estamos cansados de pregar, ou de ouvir, ou de estudar que Deus é onipresente, está em todos os lugares, onipotente, tem poder sobre absolutamente tudo, e onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Como é que Deus, tendo tanto poder, primeiro ia deixar do seu lado alguém que ele sabia que ia se rebelar contra ele? Para quê? Só para jogar ele como anjo caído? A segunda, não existe nenhum relato de outras passagens de que anjos teriam se rebelado contra Deus. Como é que você vai se rebelar contra o Criador maior, que você está testemunhando noite e dia as maravilhas da criação de Deus? Como é que você vai se rebelar contra um ser desse? Então é uma história que, no mínimo, não cola, e isso nunca colou para mim nem quando eu era pequeno, quem dirá agora aos 42 anos. Mas eu vou falar o que eu penso. Eu acredito que, como Lúcifer era o preferido de Deus, digamos que quando Deus estivesse terminando de formar o planeta Terra, ele chegou para Lúcifer, que era o preferido. Quem é o preferido? O preferido é aquela que você mais gosta, aquele em quem mais você confia, e chega para ele e fala assim: Lúcifer, vem até aqui, você é o meu preferido, em você eu confio, então vou te dar a mais pesada de todas as tarefas. E Deus designa a Lúcifer a tarefa de comandar a evolução no planeta
Terra. Ou seja, ele vai ser o agente maior da ação e da reação. Ele é que vai ser responsável para que cada espírito existente em nosso planeta receba conforme os seus próprios atos, conforme o seu merecimento, tanto para o bem quanto para o mal. E é por isso que eu digo que isso sim me soa aos meus ouvidos. Eu não sei se isso foi por intuição, eu não sei. Eu sei que eu sempre acreditei nisso, que ele ficou com a parte, com o fardo mais pesado, porque ele não vai ser um anjo, que ele não vai mais brilhar, mas ele vai ficar constantemente atrelado ao planeta até que o último espírito de nosso planeta consiga a evolução suprema que nós possamos alcançar nesta faixa vibratória que nós estamos. Então isso é uma tarefa muito dura, muito difícil, e a gente desmerece, e ele está fazendo esta tarefa de forma exemplar. Daí você vai falar assim: ah, Márcio, mas quer dizer então que você está falando que Lúcifer é legal, que Lúcifer é bonzinho, então que não existe espírito ruim? Eu não falei isso. Em que momento eu falei isso? O que acontece é o seguinte: o mal, ele é inerente, ou seja, ele é pertinente, pertence à nossa humanidade falha. Lúcifer é um espírito perfeito, se é que eu posso falar que ele é um espírito, né? Porque eu não sei nem como categorizar, como classificar Lúcifer enquanto um arcanjo de Deus, tal qual Miguel, tal qual Gabriel, tal qual Rafael. Então eu falo para vocês, gente, isso sim me soa. Agora, a maldade, como pertence aos homens, os espíritos que aqui chegaram, vindo de outros planetas, de outros mundos, e aqueles que se desenvolveram no nosso planeta Terra, que estão em caminhada evolutiva, em jornada evolutiva, que nos seus primórdios eram extremamente maus e cruéis. Esses, quando desencarnam, eles procuravam vingança, eles procuravam reparações materiais para eles próprios, eles procuravam fazer a justiça da forma que a consciência pequenininha deles faziam, e eles faziam o mal. O mal era tão grande no começo do planeta. O que cabe a Lúcifer? O que cabe? E a partir de agora eu já quero que você conecte o nome Lúcifer a maioral para a nossa Umbanda. O que o maioral faz? Ele olha o mal que parte para uma determinada pessoa ou para uma determinada situação, que realmente seja de justiça, que vai gerar naquele destino, naquela pessoa, um certo aprendizado, um certo resgate espiritual, ele vai permitir que aconteça. O mal puro e simplesmente feito, sem nenhum objetivo por trás do mal, ele não permite, porque ele é o agente da evolução, ele não é o agente da maldade, ele não é o agente dos sentimentos humanos mesquinhos e egoístas, ele não é isso, ele não é nada disso. E nós devemos honrar o seu maioral como se fosse o grande chefe, o grande líder, o grande patrono de todos os senhores Exus e Pombagiras, o grande guardião, aquele responsável pelo karma, o responsável pela lei da ação e reação, o responsável pela evolução, mas que quando o mal chega, que não é do seu merecimento, é o primeiro que está lá se colocando à frente de tudo para não permitir que esse mal chegue na sua vida. E esse para mim é o verdadeiro maioral, e não uma série de pessoas que falam: eu recebo maioral. Eu conheço irmãos que recebem Exus tal como Exus Reis, Exus Lúcifers, que realmente são muito humildes, mas também conheço pessoas ridículas que acham que por receber um Exu com esse nome, ele vai botar medo em alguém e vai fazer com que as pessoas cumpram as vontades e os prazeres dele próprio, daquele médium infeliz. Então nós não devemos misturar o sagrado nome de um ser que se predispôs a trabalhar de forma tão altruísta no nosso planeta com maldade. A maldade é nossa, a maldade é uma coisa que vem da terra, a maldade é uma coisa humana, a maldade é uma coisa falha própria de nós espíritos atrasados, não dele, que já servia a Deus antes desse mundo ser mundo e continua servindo com total abnegação, com total desapego, com total foco, servindo a evolução do nosso planeta. Por mais que a gente fale mal dele, por mais que a gente queira colocar ele em tudo quanto é situação ruim, existem espíritos maus e negativos? Existem demônios? Existem. Não tem nada a ver com Lúcifer. Lúcifer está no mesmo plano, controlando as ações deste plano que nós consideramos maldoso, mas é o plano das mais duras expiações, onde você consegue galgar os primeiros degraus da evolução, e por isso que às vezes parece ser tão ruim, tão mal. A situação que eu quero contar para vocês, o meu pai de santo, seu Osmildo Colli, que eu tenho um respeito maravilhoso,
tenho certeza que deve estar aí dando apoio a todas as linhas espirituais de Umbanda. Quando ele já estava na frente da casa, mais ou menos 25 anos, ele ia toda terça e sexta-feira para fazer certas obrigações, assim, firmar velas, fazer orações, trocar bebida das entidades, aquelas coisas. Aí me chega uma pessoa na faixa mais ou menos entre os 35 e 40 anos, muito bem vestido, uma valise, entra, desce até ele e fala assim: quem é o pai de santo dessa casa? Bom, ele já falou para a pessoa errada. Ele não suportava ser chamado de pai de santo. Ele falava que ele é o quê? Que ele era zelador dos tributos dos orixás. Era isso que ele gostava de falar. Ele falou assim: pai de santo? Não sei. Eu falo: mas quer saber quem é que é o dirigente aqui? Sou eu, porque posso ajudar? O homem vira para ele e fala assim: eu quero falar com o seu maioral. O seu Osmildo vira para ele assim: falar com quem? Com o seu maioral. E é óbvio, gente, que nós não recebíamos na casa naquela ocasião nenhuma entidade dessa linha do seu maioral, ou que pudesse trabalhar, mesmo que distante, nas forças dele, da forma que ele trabalha. Ele falou: você tá ficando louco, rapaz? Você sabe o que você tá falando? Você não tem a menor ideia do que você tá falando. Como assim? Você acha que uma entidade da entourage do seu maioral vai chegar aqui pra se predispor ao vídeo e falar quem é você na hora do dia? Só porque você tem uma roupinha bonita e uma pastinha, você tá achando que você é gente pra falar com um ser desse? Você não mereceria nem olhar o chão que ele passou. O homem ficou bravo e falou: não, eu quero falar com o maioral e eu pago bem. Pôs a valise em cima da pia, abriu, era tapada de dinheiro. Quando o seu Osmildo viu isso, baixou a loucura nele. Pega essa valise e suma daqui. Você tá pensando que eu sei o que, rapaz? Vai embora antes que eu pegue você pros colarinhos e jogue você lá no meio da rua. Quem é você pra falar de uma entidade dessa? Tá querendo fazer o quê? Querendo manipular uma entidade dessa entourage? Quem você pensa que é, rapaz? O cara ficou bravo, tá? Mas eu preciso falar com o seu maioral. Vá procurar na outra esquina, na outra banda, rapaz. Aqui você não vai procurar. E foi assim. E ele tinha as firmezas que ele fazia até voltar à normalidade. Ele terminou de fazer as firmezas dele. Ele foi pra casa dele, que ele tinha costume de também fazer certas firmezas para certas entidades dele, principalmente, né? Na casa dele. Quando ele tava baixadinho servindo à esquerda, ele falou: poxa vida, nunca pus um nada pro seu maioral, né? Aí ele pegou um copinho de cristal que ele tinha e colocou um uísque. Falou: seu maioral, desculpa aquele homem que foi falar tão mal do senhor, tá aqui pro senhor. E ele contava que nessa hora ele sentiu como se fosse uma força tamanha empurrando ele no chão. E quando ele sentia que ele ia, parecia que ele explodia, parece que a sua força puxava. Quando ele olhava, ele parecia que ele estava no espaço. Ele falava assim: olhava o sol, a lua, as estrelas, olhava a terra lá embaixo. Daí de repente eu olhava, quando eu ia, estava no chão de novo. E aquilo apertava, daqui a pouco eu olhava, eu estava lá no espaço de novo. E olhava a terra, o sol, a lua, as estrelas, e voltava. E isso foi umas meia dúzia, 7 vezes. Daí quando passou, que ele me deu uma sensação tão boa. E ele falou assim: eu não ouvi nada, mas a sensação que eu tive é que ele falou assim: como você me defendeu, eu vou mostrar um pouquinho para você de quem realmente eu sou, o poder que eu tenho, mas ninguém precisa saber. E ele ficou muito feliz. O que ele fez? Ele pegou um pontinho dentro do nosso terreiro e começou a servir seu maioral dentro do terreiro. Pôs a pedrinha dele para firmar a vela, um copo dele, tudo bonitinho, começou a firmar para ele. Passa-se mais ou menos uns 2, 3 meses dessa situação. Ele recebia veludo, o veludo até hoje é o dono da nossa casa. Antes de receber o veludo, ele deu uma vontade de ir pro canto do terreiro assim. Aí quando era para cantar pro veludo, veio quem? Desce uma entidade que nunca falou uma palavra. Descia, ia até o meio do terreiro, mandava energia para todo mundo da corrente e ia embora. Então um dia chegava pro seu veludo: o seu veludo, é o senhor que está fazendo isso ou é uma outra entidade? E o seu veludo falou: esse é o maioral, é um representante do maioral que deve ser tratado com muito amor, carinho e respeito, porque ele só faz isso pela prova de fé, de confiança e de respeito que o burro deu para ele. E assim foi até ele falecer, que essa entidade vinha, passava, nunca falou uma palavra com absolutamente ninguém, mas deixava a sua energia para todos. E é por isso que eu falo, gente, não devemos criar conceitos. Da mesma forma que hoje, para quem assiste Discovery ou documentários a respeito da religião, já existem alguns outros evangelhos que não estão na Bíblia, que estão deixando evidente que Judas não foi o traidor que a Bíblia sempre quis dizer, porque também seria absurdo um espírito da entourage do Espírito de Jesus andar com um ser ruim, um traidor do lado dele, mas que após terminar-se a última ceia, Jesus teria chamado Judas para conversar, porque para quem não sabe, Judas cuidava das finanças e das necessidades de Jesus e dos outros 11 apóstolos. Só uma pessoa de muita confiança recebia uma atribuição desse tipo naquela época. Isso daí sai do próprio evangelho de Judas. E Jesus deveria ter chamado ele e falado assim: Judas, nenhum dos outros 11 seria capaz de cumprir essa tarefa por mim, mas eu sei que em você eu posso confiar. As escrituras dizem que eu devo ser entregue para que eu seja sacrificado
E você vai ter que fazer isso. E ele mesmo, a contragosto, da mesma forma que nós falamos de Lúcifer aqui, ele cumpriu o papel que foi solicitado a ele, para que realmente a história pudesse acontecer. E hoje nós temos a história de Jesus, e ele por mais de 2000 anos vem sido execrado e massacrado como grande traidor. E hoje a gente começa a ter informação, argumentação para saber que não foi bem assim que aconteceu. Então, gente, a gente não deve acreditar em tudo o que a igreja antiga deixou para nós herança. Está na hora de nós abrirmos a nossa mente, saber que existe o mal e que orar e vigiar é necessário, mas que nem todos aqueles que são maus, que pelo menos pareçam, que sempre falaram pra gente que são maus, são realmente maus, podem ser espíritos de uma evolução absurda. Como também nem a todos aqueles que se apresentam como bons podem ser bons a tal ponto de não praticar o mal. Então eu peço a você, gente, que esse vídeo é um vídeo, para muitos vai ser muito difícil de assimilar, muito difícil de entender. Eu tenho uma certa honra de fazer esse vídeo, porque eu não tenho nada, não recebo, eu recebo minhas entidadezinhas lá, mas o respeito que eu aprendi a ter, da mesma forma que eu respeito a Deus como ser único, criador de tudo, a energia que realmente inunda nosso plano de tudo que é bom, e o mal quem faz somos nós, aprendi a respeitar Lúcifer, próprio Judas Iscariotes e tantas outras personagens durante a história da nossa humanidade que não foram compreendidas da forma que deveriam, com um respeito e um amor e um carinho muito grande. Mas esse sou eu, você não é obrigado a concordar comigo. Eu acho que você deve pensar, esse aqui é um convite para a reflexão. Mas esse maioral verdadeiro, ou seja, Lúcifer, ele não vai incorporar em ninguém. Ele pode ter entidades que trabalhem sob o nome dele, até para criar uma certa situação, um certo medo, um certo respeito. Mas qualquer Exu que trabalhe para cumprir o karma, em pró da lei da ação e reação e para a evolução de todos os espíritos que habitam o planeta, estão trabalhando sim na força do maioral. Beleza, galera? Eu espero que você possa entender o meu ponto de vista. Não vou falar mais nada, vai ter o card final, onde você vai ter tudo ali. Tenha o joinha, clica no joinha para dar força para o nosso projeto, cada vez mais crescendo, que a gente possa ter condições de aumentar esse nosso canal cada vez mais, para que a gente possa levar a informação cada vez melhor e maior para você. Não esqueça de se inscrever, que é importante para o canal poder continuar crescendo. E você, meu irmão, eu quero que você fique de boa e que você se lembre, irmão, que Deus Pai Todo-Poderoso não permitiria que uma entidade como Lúcifer, se fosse para trazer o mal, trazer a destruição para o planeta, ele não permitiria que ele se instalasse aqui. Ele só o mandou na tarefa de ser o grande agente da nossa evolução, da nossa melhoria espiritual. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Gravando. Com esse assunto não se deve brincar. Hoje vamos falar sobre maioral. Vou falar de novo, o carro atrapalhou, eu falei o pau das maias. E Deus jogaria eles todos no nosso planeta Terra como anjos caídos. Ficou ruim isso aí. Ficou demais. Peraí. Que são os grandes arcanjos. Não, vai ter que repetir esse pedaço aí, porque ficou confuso o começo. Qual começo? O começo dos anjos. Eu não sei nem como categorizar caminhão de lixo, né? Deixa ele passar, que ele acho que já vira aqui, vai embora. Toma uma água enquanto isso. Tá solto aqui, Nilton? Tá gravando. Mas esse maioral verdadeiro, nunca vai incorporar em ninguém. Pode ter sim. Olha o nome completo. Como o nome completo? Mas esse maioral verdadeiro, Lúcifer. Tá. Mas o maioral verdadeiro, ou seja, Lúcifer, aí entendi o que você quer dizer.